Bom, boa tarde. Queria agradecer ao Arco Futuro pelo convite para estar mediando esse painel. Dizer que fiquei muito feliz com o convite e mais feliz ainda quando fui ver depois quem eram, né, os participantes da mesa. Dilma Bulad, se falei corretamente, não é Dilma, como está no crachá, né, só Dilma, né, e a Laura Taves, né, uma colega de faculdade, amiga, que já não via há um tempo, então reencontrar de novo hoje aqui, uma felicidade muito grande. Eu acho que foi uma surpresa, né? Vou mediar um trabalho realizado em Beirute. Eu falei, pelo amor de Deus, né? O que é isso? E quando a gente entra no site do Beirut Green Project, dá uma certa leveza, né? Quer dizer, é um trabalho muito bonito, um trabalho de construção da cidade, né? Através do envolvimento e de uma participação ativa da sociedade. Eu acho que isso é fundamental para a construção de uma cidade saudável, né? E de uma sociedade saudável também. Então, sem mais delongas, acho que está todo mundo já cansado de um dia inteiro de apresentações bem interessantes. Eu queria chamar a Dima aqui ao palco. A Dima é ativista social e fundadora do Beirut Green Project, um coletivo que teve início em 2011, com o objetivo de criar novos parques e espaços públicos na cidade de Beirute. Dima é formada em design gráfico. Eu estava conversando com ela, ela disse que no grupo não tem nenhum arquiteto, nenhum urbanista, né? São todos de atividades diversas. Ela é formada em design gráfico pela Universidade Americana de Beirute e lidera intervenções urbanas em Beirute para estimular a criação e revitalização de áreas verdes na cidade. Dima, por favor. Hello. I would like to first thank Arquiteto Futuro for inviting us today to share our story with you, which is quite a bit different from the stories we've been listening to today. It's on a much smaller scale. So before I start telling you who we are and why we're here today, I would like to start with a number, which is 0.8 square meters. 0.8 square meters is not, I'm not talking about the size of the table, I'm not talking about the size of the chair that you're sitting on right now. I'm talking about, this is the number of area, this is the area that each one who's living in Beirut, this is how much green space they have per capita. It's a shocking number. I'll tell you why. Because according to the World Health Organization, for a city to be healthy and in good health, we have to have a minimum of 9 square meters per person. So look at where we are. We're already starting way too low. And this is the reality in Beirut. So today, I'm going to start by telling you the story of how we turned this number into frustration at first, and how this frustration turned into positive action. Today I'm representing the Beirut Green Project, and I'm going to guide you through the story of how we started and what we're trying to do now in the country. So to give you a bit of background, this is Beirut, this is Lebanon. It's a very small country, which is 10,500 kilometers square, and Beirut is the capital. I don't know if any of you have been already or you know it, but the population of Beirut is about 2 million people. As I said before, this is in Beirut. We are known for, in Lebanon actually, we're known for a lot of things. We're known for our hospitality, our good food, but we're also known for our civil war. And as a result of our civil war, there has been this fear of public space. People during the civil war didn't go out because this was a battlefield, this was an area of conflict, which resulted actually now, 20, 30 years later, in this culture of not accepting yet public space. So we don't have that relation with public space yet. And this wasn't the case. These are some images that you're seeing now from some of the parks that used to be in Beirut before the war.
And the problem is that now we used to have those green spaces and those parks, and now we are focusing more on building, on concrete, on grey areas instead of green areas. So I've given you a bit of background about the country. I would like to give you a small background of how I started being interested in the subject. So I'm a designer, and when I was studying abroad, I was studying in Paris, I was going to parks every single day. This wasn't part of my culture back in Beirut, but when I lived there for 3 years, I used to go out there on my lunch break with my friends in the morning to have coffee. So I developed this passion for gardens and parks. And when I came back to Beirut, this was when I really felt that there's a lack in my own city. And I couldn't understand why. Why can't I go in the same way to those parks and those gardens? Where are my parks and my gardens? So when I came back after finishing my studies, I started talking about the subject around me and voicing this frustration that I was having. And this was when I met a friend of mine who was also feeling the same thing, who wanted to express her frustration about the subject. And so we decided to do something about it, just a small street intervention. This is a design of the municipality signs that are usually used in touristic areas. This one says quartier traditionnel, basically just saying that this is a touristic area. So we decided to play on that, and we designed signs that look the same, but instead of having this other sentence, it says enjoy your green space. And we ordered a patch of 0.8 square meter of grass, which you will see in the video and then in the picture later. Can you play video one, documentation of the street intervention that we did. It was very ironic because we were trying to say that, look, this is what we're getting, as if the municipality is saying this is the only green space that you're going to get. So we put it in 9 locations around Beirut, took some pictures, and let the intervention speak for itself. People were very intrigued. People were asking us, why are you doing this? And we were very interested about the subject, which led us to continue with this cause, because we knew that this, in some place, we had a cause that interests everybody, and we had to continue with it. So we decided to go bigger. The year after, we took a very busy square around Beirut, and we decided to make a pop-up park in order to, all of us, in one single voice, say that this is unacceptable, and we have to have more public green spaces in the city. So, there's pictures of it. And there's another small video number 2, please.
was I cannot say. Help me knew I wanted to stay. Together we spent night and day. We used to fly through summer trees. The air was full of blossom breeze. Sleep and howlers, taste and smell. How many stories does it tell? Hey my little honeybee, honeybee, far away that's hurting me. Hurting me, I miss you darling far away. You won't sweet smile this summer day. So more than 400 people showed up on that day to say in one loud voice together that we need more public green spaces in Beirut. Some people that we knew, some people that we didn't know, that we didn't tell, were just passing by. Some people even, there's this lady who actually stopped us and asked us, what are you doing? And we told her, this is a pop-up park for one day, come and join us. She went home and got her book and came back and sat with us. It was very, very refreshing. These are some more pictures. Oh, and there's this street musician who actually joined in, and we had this jam session. Basically, at that point, our collective was born because we knew that we were addressing a very important issue in a country that needs this idea of a right, public green spaces being a right rather than a privilege. You see, in Lebanon, most of the basic rights are not met yet. So we have many problems. We have problems with water, electricity. So to the people, public green spaces and gardens are a secondary issue. So we knew that our work had to be done on an awareness level to say that no, this is a very basic human right, like other rights. So we met on this idea, and people started joining us, and members started joining us by saying, we dream of a greener Beirut. And so we started questioning, what can we do in order to make this dream a reality? Where can we start from, being a small collective? First, we knew that we have to voice out our concern by saying that no, we don't want Beirut Gardens to be a real estate program, to be a real estate project, but rather Beirut Gardens as a park. And we started opening up the discussion. This is what was our first starting point. So we started asking people, what would you do to make Beirut a greener place? So some people said, well, I would build underground parkings to solve the issue of parking, and then over them have parks. Some people took it further by inventing Parkbook instead of Facebook, where you would buy a park and invest in it. And we knew that our area of work would be divided on three different levels. So first, rehabilitating already existing gardens and parks in Beirut. The second level would be raising awareness on why it's very important to have those parks and why it's very important to take care of them. And the third level would be to create new public green spaces. But it was clear to us that one addresses the past, one addresses the present, and the last one addresses the future. So in order to get to step number 3, we had to start by addressing the two first steps, which is rehabilitating and creating awareness. So one of the first actions that we did, one of the first projects that we started working on was this activity called Green Your Lunch Break, where we used to pick parks and gardens that are still unknown to people around the city and organize lunches with them. Everybody would come with a small lunchbox or their sandwich or their salad and join us for lunch. And we would start, this was a way for us to discover the gardens that we have and at the same time use them properly. So this is another image from Green Your Lunch Break. And when we were still organizing some actions around the city, so this was another participation of us where we participated in Parking Day. Parking Day is an initiative that started in San Francisco more than 10 years ago, I believe, where we take a parking spot, fill it up with greenery or some kind of park, and sit there for a day. So this was another way of us connecting with the people, with the passengers, and basically talking about this idea, this issue of public space and public green spaces. And there was still one issue that was very apparent to us. Every action, every event that we did in those parks
we noticed that people don't know enough in Beirut about those parks. We have little. We're not. Beirut is not in any way comparable to Rio. We have many parks. They're big. They're out there. But still, having lived in Beirut all my life, I still thought and I still felt that I didn't know about those places. They are not put in value. So this was one of the insights that we got from one of the workshops that we did with, in a partnership with the University of Hamburg. And we noticed that the first step that we should start working on is basically a map. So we partnered up with a design company called Wonder 8, and they helped us sponsor the whole project. Basically, we created an online tool which is called the Beirut Green Guide. And this Beirut Green Guide maps out all the public green spaces that we have in Beirut, gives information about each one of them, and highlights how you can get there, what you can do to help, basically. These are some of this is from the inside. Basically, you can also filter. You can get information, let's say, where is the good Wi-Fi in this park, where it's not, which are the gardens that are pet-friendly, because some of them are not, where is a good area for children to play. So this was a way to start seeing where the problem lies. And this map, this Beirut Green Guide, was a hope and a start for starting to fix the problems that we had. So this is also from the inside. These are some of the images that we documented with the help of volunteer photographs, and everybody was pitching in. Everybody was putting some effort in creating this online tool. So this is another garden. This is in downtown Beirut. And this is our biggest park in Beirut, which is called Hedj Beirut. I'm going to stop for a while and talk to you a bit about this one, because it's very controversial. Basically, Hedj Beirut is the biggest park that we have. It's 330 square meters, and it's still closed to the public after 10 years of having promised to be open. And the issue is that the municipalities are not trusting the people enough, and are not trusting that we can actually take care of the public space in the right way. So the battle is like now many people, including us and other NGOs, are collaborating in order to say that, on the contrary, we have to open up the space in order to learn how to be in a public space and how to take care of it properly, because it's an amazing space. We also developed a set of infographics to distribute, basically inviting people to connect to their public gardens that are around them. We made the parallel between public libraries and public gardens, and inviting people to go to the public libraries, get a book, and then go to the garden and read them. We organized some actions going into Hedj Beirut, and to say that we know that it needs to be open to be effective. So basically, what I'm trying to say out of the examples of event is that in Beirut we are still at the level of creating awareness by crowdfunding. I'm going to give two examples. Crowdfunding of efforts. In Lebanon, there's a shortage of what municipalities do sometimes, but we believe that it's a collaboration between the two. It's a collaboration between what we can give as citizens and what the municipality also can offer us. And one cannot exist without the other, and one, I think, shouldn't exist without the other. I'll give a small example of an event that we did last year. It was in a garden in Ashrafiyeh area, and we teamed up with a team called Designers that always go around the city and paint staircases. We teamed up with them so we can beautify and color out one of the parks. So we took a day. We had a band come to the park, livening it up, and at the same time we were painting on the benches and painting on the staircases of the park. So it's by this kind of effort that we can make things better.
This is another image from the park. I would like to give also another example. This is an example of Sanaya Garden, which is in central Beirut. This was an example of how the public sector and the private sector collaborated together in order to restore a very historical garden called the Sanaya Garden. So we believe that it's this merging of all the efforts of someone who's bringing in the money, the municipality, basically running the operation, giving the okay. This has to come also with the integration of the people. People have to be included in the process from the beginning. They are the users at the end of the day. This is our part, so we need to be consulted first. We need to be asked, what is our dream of this park? How do we see it? How do we imagine it? And together, we can imagine that small squares, such as this one. This was the square that we intervened on 2 years ago. And together, we can say that, okay, why have it a pop-up park for one day? We can have it a permanent park. If all of us get together and put our efforts together and crowdsource these initiatives. And together we can dream that, okay, maybe if it's very small, then at least this makes a difference. And so I would like to conclude with one thought. To us, it started with the frustration. To us, it started with the question of why do we basically stop at how things are? When was the last time where you felt that you could do something about something, even very small, but how you can stop at one frustration and transform small change into a bigger change? And because this is what we need. In Beirut, it's needed more than ever. We have a lot of work to do still, but we believe that by creating small positive change in one place, it can become bigger, and hopefully it can affect bigger communities and bigger spaces in the city. Thank you. Obrigado, Dina, pela apresentação. Confesso que fiquei até um pouco envergonhado, que a gente, ou pelo menos eu, né, a gente tem essa imagem do mundo árabe, né, das mulheres que não saem de casa, que não podem, e de repente a gente vê uma apresentação como essa, né, com uma simpatia, com carisma e com um trabalho, com uma objetividade, assim, straightforward, muito bom. Então, queria parabenizar pelo trabalho, pela apresentação. Bom, convidar a Laura. A Laura é artista, arquiteta e urbanista, vive e trabalha no Rio, onde desenvolve projetos de arte, educação e cultura que procuram discutir a cidade e suas fronteiras sociais, culturais e urbanas. Em 2003, com um grupo de mulheres artesãs da Zona Portuária do Rio, fundou a Azulejaria, um coletivo de artistas, artesãs e educadoras que une a tradição da azulejaria com a produção contemporânea na criação de painéis artísticos e intervenções urbanas. Há 9 anos trabalho em parceria com a ONG Rede de Desenvolvimento da Maré, coordenando oficinas de azulejaria para crianças e jovens. Laura, por favor. Eu vou apresentar, então, o trabalho da azulejaria. Bom, foi fundada na Zona Portuária em 2003, aqui no Rio de Janeiro, a partir da reunião de mulheres que moravam, algumas, na Zona Portuária e tinham interesse em conhecer melhor a cidade em que elas viviam através da arte. E, a partir daí, a gente começou a criar alguns produtos e alguns painéis decorativos para gerar renda no primeiro momento. Em seguida, a gente começou a trabalhar com projetos de intervenção urbana. Esse daí, por acaso, fica na Zona Portuária também, no túnel João Ricardo, que é o túnel da Central do Brasil, que fica embaixo do Morro da Providência. E a particularidade do projeto é sempre tentar trabalhar com os moradores próximos ao local onde o projeto acontece. Esse projeto foi em parceria com o artista Marcos Chaves. E uma terceira vertente, como o João falou, é o trabalho que a gente tem feito na Maré, um trabalho de educação que permeia outros projetos que a gente faz, e eu vou dar aqui 3 exemplos. O primeiro deles foi, em 2012, a Escola Agora, o nome do projeto. Essa escola é aquela escola que teve aquela tragédia de Realengo, né, que um ex-aluno matou 12 crianças da escola. E a Rio Urbe entrou em contato
para a gente fazer a fachada do prédio novo da escola na semana seguinte da tragédia. E a ideia era a gente trabalhar com 100 crianças da escola, só que, indo para a escola e conhecendo a escola, a gente percebeu que havia uma união muito grande dos diretores, professores e da própria comunidade escolar, e eu resolvi deixar aberto e deixar voluntário. Quem quisesse participar, podia participar. Seria muito cruel selecionar 100 pessoas. E a gente acabou trabalhando com 1.060 crianças, que foi 90% da escola, mais ou menos, professores, ex-alunos, enfim, funcionários, inclusive profissionais da obra participaram. E a ideia, então, eram 2 encontros com cada criança, foi muito curto, né, pelo tempo que a gente tinha. O primeiro encontro, a gente tenta desenvolver uma ideia, e essa ideia vinha a partir de uma pergunta que era: o que é escola para você? E essa pergunta é muito simples, só que, na verdade, ela foi muito importante porque eles precisavam ressignificar aquele espaço, né, que tinha sido tão maltratado. Então, o primeiro encontro é um desenho no papel, o segundo encontro, esse desenho vai para o azulejo, e do azulejo a gente acabou montando um painel que ficou no pátio da escola. Esse painel não era previsto, o previsto era só a fachada, só que, quando a gente começou a fazer as oficinas, eu fiquei muito impressionada com a alegria das crianças de participar, e os desenhos diziam muito momento presente. Ninguém estava ali chorando muito passado, estava todo mundo muito querendo superar. E isso foi muito forte. Por isso a ideia do escola agora, né? Porque a ideia da educação e do momento era o momento presente, era muito mais importante o momento presente. Então, a gente acabou conseguindo um outro muro, que não era previsto, no pátio da escola, e finalmente conseguiu, então, montar o desenho dessas 1.060 pessoas que participaram nesse painel. Então, aí a colocação do painel no muro. E, em paralelo, no ateliê, com as artesãs da azulejaria, a gente produzia as letras maiores da fachada principal, e depois colocou no muro. E, enfim, em linhas muito gerais, com pouco tempo que a gente tem, é a ideia desse projeto. Em seguida, a gente foi chamado pela Secretaria de Obras do município para fazer um projeto para Transcarioca, na região de Madureira. Esse projeto chama Eu Samba, Eu Jongo, Eu Rio. O mergulhão era o mergulhão do Campinho, passou a se chamar Mergulhão Clara Nunes por causa do tema do projeto. E, na verdade, o tema foi sugerido que fosse sobre as Olimpíadas. E eu fiquei um pouco nervosa, porque, na verdade, esse projeto a gente não teria tempo de fazer um trabalho com a população local, que é como a gente gosta de trabalhar, pelo prazo. Então, na verdade, são 700 metros quadrados, são 36 mil azulejos, para serem feitos em 3 meses. Então, eu sugeri que a gente fizesse alguma coisa que, obviamente, tivesse relação com o tema da região. Madureira e Campinho, você tem a Portela, Império Serrano, o Jongo da Serrinha e a tradição óbvia musical dos subúrbios cariocas. Então, a ideia tinha que ser um trabalho muito gráfico, muito rápido. A ideia veio daqueles azulejos dos botecos cariocas, né, aqueles azulejos brancos e azuis, que aí dançavam um pouco ao ritmo e às cores dessas escolas. Ele acabou sendo muito bem recebido pela população, foi uma beleza a resposta. E, sobretudo, a questão do jongo, porque o jongo era um ritmo que muito pouca gente da obra conhecia. E eu digo da obra porque a gente estava trabalhando durante as obras da Transcarioca, então tem mais ou menos 200 profissionais de obra trabalhando, e a gente ali meio que no começo enchendo o saco com o azulejinho colorido, ninguém entende muito bem, todo mundo atrasado, só que de repente o pessoal começa a achar legal, aquilo vira meio que um termômetro também, e uma escala de tempo da obra, eles vão vendo a obra avançando, e o painel ajuda a mostrar isso de alguma maneira mais legal, e eles acabam se interessando e perguntando, e no final eles já falam do painel como nosso projeto, é o nosso painel. Então, esse é o objetivo, obviamente, do nosso trabalho. É um trabalho público, uma intervenção urbana que tem que ser absorvido que deve, né, ser absorvido pela população. Então, ele foi muito legal, e esse papelzinho ele vinha dentro das caixas de azulejo. Eu tive que, nos outros projetos todos, a gente produz no próprio ateliê. Esse trabalho a gente teve que produzir numa fábrica, por causa do tempo, e dentro das caixinhas vinha esse papel, e a gente fez um carimbo explicando o jongo e distribuindo para a região toda, né? Isso aí foi... As baianas da Portela acharam que foi para elas o projeto. Então, elas vieram fazer uma homenagem, fizeram uma lavagem e trouxeram flores, e foi uma emoção muito grande para a gente receber tão rapidamente esse retorno que continua recebendo até hoje. Isso é um projeto que está em andamento, está levando um certo tempo. A gente volta aí para a zona portuária do Rio, para o centro da cidade, no Morro da Conceição. Esse aí é um muro que é até bonito, é um muro do Observatório do Valongo, da UFRJ, é a Escola de Astronomia da UFRJ, e a gente foi chamado para fazer uma proposta que também incluísse a população local, no caso, as crianças das escolas municipais que estão nessa região da cidade.
Então, o tema, obviamente, tinha a ver com o sistema planetário, com o observatório, e as pipas que a gente inseriu no desenho, para mim, foi muito legal, porque eu trabalho muito no Morro da Providência, né, que fica ali perto, e as crianças dessas escolas municipais da região portuária são moradoras dos morros da região portuária, Morro do Livramento, Morro do Pinto, né, Morro da Providência, e eles têm uma tradição dos campeonatos de pipa, né? Então, a pipa também é uma forma de observar o céu. E aí, a gente fez algumas oficinas que falam um pouco da questão histórica do porto, a questão atual, etc. E esses desenhos vão entrar nas pipas do painel. Isso a gente está em final de produção agora. E isso aqui são as imagens da produção do painel no ateliê. Bom, eu fiquei um pouco nervosa, eu tenho 5 minutos só para falar, e é muita coisa. Esse é o último projeto que eu vou mostrar. Eu nunca sei se eu começo com ele ou se eu termino com ele, porque é onde fica a maior parte do meu coração, assim, é nesse trabalho da maré. É um trabalho que a gente faz com a ONG Redes há 9 anos. E que lugar é esse, né? A Maré, ela é um bairro que tem 140 mil habitantes. Desses 140 mil, 35 mil são crianças de 5 a 15 anos de idade, divididas em 16 comunidades. A Maré é um bairro. Ela é um bairro definido legalmente desde 94, embora as suas primeiras habitações tenham começado nos anos 40, até 30, eu acho. Ela foi definida legalmente como bairro em 94. Ela tem um contingente populacional equivalente a 80% das cidades brasileiras, e quase ninguém que mora lá dentro, que não mora, entende que já é um bairro legalizado, até porque os serviços não são compatíveis com essa legalização, com essa questão. Bom, em 2012, a gente criou um projeto piloto das placas de rua da Maré. Na verdade, não é só a produção da placa, mas é todo um trabalho de levantamento histórico da região, porque cada uma das 16 comunidades teve um processo de nomear as ruas, teve um tempo para isso acontecer, que é riquíssimo, e isso é uma forma também de trabalhar a ideia da visibilidade, do reconhecimento da identidade cultural e da identidade das pessoas que estão ali, para a questão da autoestima. Isso aqui foi até falado em alguns momentos nas palestras, pincelado, mas, enfim, isso é um projeto importante que a gente quer continuar, e ele foi possível graças ao Censo Maré, que é um projeto da Redes, com o Observatório de Favelas e Prefeitura e outros parceiros, que durante 10 anos mapeou toda a região, e em 2012, essa versão da Maré 2014 é a segunda versão do Guia de Ruas, em 2012 teve o primeiro, esse agora é completo, com CEP em todos os logradouros, e, enfim, é um trabalho bastante importante que a gente quer continuar. Bom, mas o que é mais importante para mim nesse momento da Maré é o trabalho que a gente faz com as crianças há 9 anos. É dificílimo, em 3 minutos, em 10 minutos, exemplificar. São centenas de crianças, centenas de azulejos e de projetos. Essa aqui eu resolvi escolher porque foi a primeira turma, em 2006. Essas oficinas acontecem também gratuitas e voluntárias, a criança se inscreve, são vários cursos de arte, esse é um deles, e quando elas chegam lá, elas acham aquilo tudo muito estranho. Eu acho que elas começaram a vir, agora não, porque já é mais conhecido, mas no começo elas vinham porque achavam estranho desenhar num piso ou num ladrilho, né, que é como elas chamam azulejo. E aí você conta com o azulejo, na verdade, é um garotão de mais de 3 mil anos, é um grande navegador, é muito bem casado com a arquitetura, né? Então ele tem uma série de histórias, patrimônio, herança e tudo, e aí, de cara, elas pintam qualquer coisa no azulejo, a gente bota no forno, quando sai do forno, acontece uma coisa que eu chamo de primeiro milagre desse trabalho de educação, que é ela ter um desenho que não apaga, né? Ela tem um desenho que ela produziu, num negócio muito esquisito, e que, de repente, fica bonito, e que aquilo não apaga. Ela pode levar para a casa dela e não apaga. Essas crianças, geralmente, como muitos de nós sabemos, têm casas, moram em lugares muito apertados, às vezes não tem nenhuma escrivaninha para estudar, a própria escola é muito debilitada em muitos casos, e a sala de aula ela precisa ser um espaço onde ela se sinta confortável para desenvolver o que ela quiser, né? O trabalho que a gente vai fazer. E, para que o trabalho aconteça bem feito, precisa haver o que eu chamo de segundo milagre, que é uma integração da turma. Essa turma já veio muito pronta, ela veio muito animada, ela fazia parte do mesmo grupo da escola, e ela foi muito legal. A turma do ano seguinte foi uma turma muito complicada, por exemplo, porque tinha um aluno cujo pai tinha matado o tio do outro aluno de uma maneira extremamente brutal e muito conhecida na época. Então, foi muito complicado ter esse segundo milagre, que eu chamo, que é o momento em que eles se sentem completamente à vontade com a gente e com eles, né? Que existe uma conexão e uma relação de respeito para que o trabalho possa acontecer bem. Né? Nessa turma aqui, apesar dessa reunião toda maravilhosa que teve, tinha uma questão externa também, que é muito importante levar em conta nesse trabalho, é que o Caveirão, todo mundo aqui conhece do Brasil, mas quem não conhece, é um carro blindado da Polícia Especial, que tem como símbolo uma caveira. Ele entra na favela para, enfim, fazer alguma intervenção policial.
E tem uma coisa muito cruel que eu não conhecia na época, que ele vem com uma musiquinha, às vezes, e ele, num alto-falante, ele diz para a criança que ele oferece um pintinho por um bandido, né? Para a criança poder dizer onde está o bandido, ele oferece um pintinho com uma música. Essa música era um pesadelo para as crianças, elas tinham pesadelos, a gente ficou 2 ou 3 meses trabalhando com eles, e todos os desenhos, em todas as histórias, o caveirão aparecia, a gente não conseguia entrar nos temas que a gente tinha preparado, porque qualquer coisa que acontecia, vinha um caveirão no final, matava todo mundo, então era um negócio um pouco complicado. Até que a coisa foi melhorando, a situação da própria comunidade foi aliviando um pouco essa situação. Esses desenhos que vocês estão vendo fazem parte de um painel que fica na fachada externa da ONG, que é um painel baseado na história do Guarani, de José de Alencar. As crianças, na época, estavam trabalhando a ideia da história do Brasil na escola, estavam tendo muita dificuldade de concentração por conta do que estava acontecendo, e a história do Guarani ajudou um pouco, porque, na verdade, é uma história de amor entre o índio, a portuguesa e tal, e a gente trabalhou a ópera do Carlos Gomes, a gente foi ao Museu Histórico Nacional, Museu do Índio, enfim, a gente tentou trazer, como a gente vem fazendo esses anos todos, outras referências e outros estímulos, né, para o projeto. E, bom, isso aqui, eu só quis botar uma foto rápida da turma desse ano, uma parte da turma, tem um grupo maior. O tema desse ano é o Rinoceronte, é uma peça teatral do Ionesco, e tem uma razão para isso, mas eu não vou ter tempo de contar. Mas aí eu queria só falar do terceiro milagre final, que eu acho, é que no momento que isso tudo aconteceu, quer dizer, que a turma consegue se respeitar, consegue se sentir segura naquele espaço, consegue trocar, e a gente vai trabalhando vários temas, acontece uma coisa muito linda, que todos nós aqui já sentimos, e já talvez tenhamos visto isso com filhos e sobrinhos e crianças em geral, que é quando a criança percebe que ela aprendeu uma coisa, né? Você faz uma conexão com ela, mas ela se conecta, ela percebe que aquilo que ela viu, que aquilo que ela desenhou pode servir para alguma coisa, e aquilo gera uma excitação que é contagiante, né? Quando ela tem isso, ela não perde mais aquilo. Aquilo é um poder tremendo, né? Que é a liberdade que o conhecimento traz para cada um de nós, né? E isso não é tão óbvio para que isso seja percebido num ambiente como esse, muitas vezes. Então, da mesma maneira que você tem imagens, quando você pergunta para eles o que é a maré para você, a maré é boa, cadê o vôlei da maré que não tem mais, porque a quadra virou outra coisa, né? Então, tem uma série de questões. Hoje saiu do forno, por exemplo, esse aqui, né? Que a maré é dura, porque tiveram alguns acontecimentos agora que foram um pouco complicados. Então, você tem, obviamente, as crianças trazem soluções para muitas das questões e têm uma análise crítica muito forte e são extremamente inteligentes e capazes de aprender o que quer que seja, né? E eu acho que a gente tem aí um arco futuro brilhante, né, no Brasil, se a gente souber aproveitar essa riqueza que a gente tem da educação infantil, que está sendo tão menosprezada nesses lugares, né? Isso aí foi um exercício que a gente fez nos bancos de poesia, a partir de poesias. No caso aqui, a Cecília Meirelles, ela foi diretora da Escola Bahia, em 54. A Escola Bahia é a primeira escola municipal da região da Maré, fica na Avenida Brasil. E, a partir da poesia da Cecília Meirelles, a Rafaela responde que liberdade mesmo é você correr na rua sem guerra, né? Então, ela sabe exatamente o que ela quer. Obrigada. Isso. Tá. Bom, acho que ficamos todos assim bastante animados e empolgados com o que a gente viu. Acho que a Laura usou uma frase na apresentação que eu acho que expressa muito o trabalho das duas, do envolvimento das duas, que é aqui que está o meu coração, né? Então, de fato, é um trabalho que a gente faz por um gosto mesmo, né? Por uma vontade própria de estar construindo uma sociedade, estar construindo uma cidade melhor. Eu acho que os dois trabalhos, desde o primeiro momento que eu vi os dois trabalhos, quando, né, mandaram as apresentações, a gente tem a oportunidade de ver, eles nascem do coletivo, né? Eles nascem do envolvimento da sociedade, da construção, de uma construção coletiva, de um desejo coletivo, de um envolvimento de uma sociedade, ou de uma parte da sociedade, um setor da sociedade, na vontade de estar construindo uma cidade melhor, né? Então, eu queria que vocês explorassem um pouco, primeiro a Dilma, depois a Laura, né? Como é que é isso? Quer dizer, como é que vocês veem a importância desse trabalho? A gente estava conversando ali até um pouco antes, não é aquele que vem de cima para baixo, mas esse trabalho que nasce ali do desejo de quem vive, né, aquela cidade, de quem vive aquele espaço, ou de quem vive aquele problema, e dali que surgem os desejos, que surgem as vontades, e que você pode colocar, e o que acontece acaba sendo uma resposta a isso, né?
Então, eu queria saber de vocês um pouco sobre como se dá esse processo e qual a importância desse processo no trabalho de vocês. So, as we were saying before, this is really, I believe that to be able to have real change, it cannot come from the top up. So our work with the community, with involving the people from the very beginning, creating change on the human level, and then going and getting to bigger change within the society, this is how we sort of measured our success. This is sort of how we saw that actually we were doing some, we were making a difference in some way. And I'll also give the example of the restoration of some of the parks that are happening in the city now. Sometimes the municipality, they are taking some designs from big architects and big designers, and the design is coming imposed on how the park is going to be restored without involving the community from the beginning. So this creates sort of animosity, if I may say, but it's more like people might reject this new design and new restoration of this park because they weren't included from the beginning. And if you included the people from the beginning, they're going to feel that they're going to have this sense of ownership towards the space, and they're going to take care of it properly. It doesn't happen the other way around. So I believe it's one of the most important things there is in this kind of projects. Concordo com tudo que ela disse. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante a gente, quando a gente trabalha com o público, né, saber ouvir também, porque esse trabalho da Maria é muito importante para mim, porque na verdade, quando eu comecei esse trabalho, que a gente faz muitas oficinas pontuais, e esse trabalho da Maria era um trabalho que seria o ano inteiro. E eu não sou professora, né? Sou arquiteta de formação, então era uma coisa que para mim era muito estranho. Como que eu vou que assunto que eu vou ter para falar com eles tanto tempo durante todo o ano? E de repente eles é que me ensinaram, né? Porque justamente eu cheguei lá muito achando que eu estava muito preparada com conteúdo e de repente eu me deparo, no caso, a história do caveirão, né? Quer dizer, eu me deparo com uma situação real e que não adianta nada eu falar o que eu queria falar. Eu tinha que entender como que eu ia me conectar com eles primeiro, né? Como que a gente ia trocar. Então, eu acho que, além de todo o óbvio, assim, o número 1 é a gente ouvir a população. As crianças são incríveis. No caso das crianças, os jovens também. Acabei de fazer um trabalho agora com o SESI, com a Firjan. Infelizmente, eu não pude mostrar. Foi sensacional a relação com eles, porque a gente falou aqui também de rede social. A rede social tem ajudado muito a gente na Maré agora, porque as crianças que têm acesso, fazem parte de um grupo no Facebook, os pais estão participando também, estão começando a participar das aulas, dos passeios, tendo mais interesse, né? Está sendo incrível isso. E esse da Firjan, por exemplo, eu vi que na palestra que eu dei, eram 190 jovens de 15 a 18 anos, todos estavam com um fone de ouvido pendurado e o outro no ouvido, né? Eu não tenho como lutar contra isso, eu tenho que usar isso a favor. Né? Então, a gente está sempre tentando ver como a gente usou e foi muito legal a maneira que foi usada. Então, eu acho que não importa onde a gente esteja, não importa a situação que esteja, a gente tem que ouvir primeiro, tentar entender quem são aquelas pessoas, ter uma certa humildade, estar muito aberto para identificar como que você pode ser um canal para desenvolver alguma coisa interessante. A gente simplesmente é um canal, né? É isso. E, Dima, no último slide da apresentação da Laura, o penúltimo, né, tinha um azulejo, talvez você não tenha lido, que estava em português, mas que dizia alguma coisa: liberdade é andar na rua sem guerra. Né? Acho que a frase é essa. E você começou a sua apresentação mostrando imagens de espaços públicos maravilhosos e falando que Beirute perdeu esses espaços por causa da guerra, né? Quer dizer, por conta do longo tempo de guerra, guerra civil, batalhas, etc., as pessoas perderam essa cultura, né? E esse dia a dia, essa vivência da cidade, né? Do convívio no espaço público. Então, eu queria que você falasse um pouco. De repente, você foi para a França, passa lá 3 anos e percebe a importância do espaço público para a construção social, política, cultural, né? Da cidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso em Beirute. Quer dizer, você depois também terminou, você começou mostrando e terminou mostrando, no meio do caminho, aquele parque também gigantesco, falando: olha, as portas estão fechadas, a gente não pode entrar lá dentro, porque o governo acha que a gente vai saber se comportar. Né? Então, como é que é isso? Quer dizer, para vocês, qual é a importância do espaço público,
né, dessa convivência num espaço, né, franco para todo mundo, né, que a gente aqui no Rio tem alguns, né, para a construção social, política e cultural, né, da cidade e da sociedade como um todo. Yes, it's interesting to see the parallel between the two. So, in Beirut, the problem is after the civil war, people were started fearing the place, the public space, and because this was a place of conflict, so it resulted in people fearing the other. This other person that you might see and meet in a public space. And actually, we, like now, some of the work that we're doing is focused on the idea of saying, on the contrary, because we don't have enough public space now, this is why we still have some violence and some conflict in the streets. It's not the other way around. It's not if we open up the big part of Hajj Beirut, there won't be some violence there. It's the contrary. We will learn how to be citizens together. Because I believe public green spaces have many benefits that we all know. I mean, apart from reducing the stress level, apart from being good for the environment, reducing pollution, having a place to exercise, but it's also, it teaches us how to be citizens. And this is something that is really, we're getting there. In Beirut, it's not there yet. And because this is a space that we all have together, and this is a space that we share, and that we should learn how to take care of, how to manage it together, how to share it, basically. So it's very important. It's very important to stress how much public space will help us as Lebanese to relate to our country and to sort of get over this civil war era. Chegaram aqui três perguntas, na verdade duas até são similares, vou deixar para o final. Uma diz respeito às duas, quer dizer, como que vocês financiam os projetos de vocês? Né, você falou do crowdfunding, né, naquele momento, mas existe alguma outra maneira de financiamento? Ou seja, quem paga por essas ações, por esse trabalho aí de formiguinha que vocês fazem, né, por o dia a dia desse trabalho? Laura, depois. É duro. A gente gosta de trabalhar na cidade, né, fazer as intervenções urbanas. Para a gente ter essa intervenção na cidade, a gente necessariamente precisa trabalhar com o governo, né? E a gente tem tido, quer dizer, os dois projetos que eu mostrei aqui foram iniciativas do próprio governo que convidaram a gente, né? Tanto a Rio Urb quanto a Secretaria de Obras. E foi uma relação excelente que a gente teve com as pessoas que nos convidaram, tirando, obviamente, a parte burocrática, que todo mundo aqui que já teve algum tipo de experiência com isso sabe que é uma lenha. E, enfim, funciona. Mas é difícil. O trabalho da Maré, por exemplo, é um trabalho esse trabalho que a gente faz é um trabalho que era patrocinado pela Petrobras, Programa de Criança Petrobras. O programa parou agora em julho, a gente está voluntário. Tá? Então, eu e a Márcia, que é artesã que trabalha comigo, a gente vai lá 2 vezes por semana, voluntariamente, continuar o trabalho. Então, às vezes é muito difícil a gente conseguir isso. Existe um lado do projeto que é um lado decorativo, que é um lado dos painéis para interior, que é uma parte que eu gosto menos, cada vez menos de fazer. Eu gosto cada vez mais de fazer os trabalhos urbanos com as pessoas, né? Então, na verdade, o tempo todo correr atrás de edital, né? A gente ganhou agora um edital para a Maré, graças a Deus, ano que vem, um projeto super bonito, que está ligado aos 450 anos do Rio de Janeiro. Então, a gente vai conseguir dar continuidade ao trabalho, o 10º ano de trabalho nosso lá. E é sempre assim, é sempre uma formiguinha, uma história depois da outra, às vezes muito difícil, mesmo depois de tanto tempo, mas a gente acha que vale a pena ainda. Our initiative actually runs on a volunteer basis. So we do it project by project. So whenever, to be clear, when I mentioned the word crowdfunding in our
in the presentation, maybe I wasn't very clear about it, but what I meant was crowdfunding of money, but at the same time crowdfunding of efforts. So it's more like, okay, when we went to the garden in Beirut and painted the benches and added some color to it, this was actually done with a collaboration with a company that donated. So we take it project by project, event by event, and we see who can help us with what. So to the moment, it's very it's basically people who have the same passion, who have the same passion for public green spaces that are putting their efforts and their money and their time in order to create this. And at the same time, when I spoke about the guide, the Beirut Green Guide that we created, well, it seems like sometimes you would think that it's a small thing to do, but we actually had to, people had to go around collecting stories from these spaces. They put a lot of their time going to these gardens, collecting stories, collecting information, because all of this information isn't available. When we went to the municipality in order to ask them for any information about those gardens, they didn't have it. We had to go around each one, taking pictures, asking people, so it was a lot of time, actually. And on another level, we collaborated with a design company who basically adopted the whole project because they believed in it, and they offered a service. They created the identity. Now it's a tool, it's an online tool, and eventually now we're in the process of designing, just printing the map and distributing it in schools freely everywhere, going into school, explaining how this is important for us to know. So it's a collective effort, basically. Como tem sido a resposta a esse trabalho, né, que vocês estão vendo o eco, né, do outro lado, e se em algum momento vocês tiveram algum tipo de repressão, algum tipo de problema nessas manifestações que vocês fizeram. I think the nature of the interventions that we've been doing have really helped us to open up the conversation with the municipality and the government. The fact that we started, I mean, even the first intervention where we gathered the people in the public square, it was positive. It wasn't a negative protest. So this was a way this was a refreshing and new way, I believe, to talk about the subject, because people before us have talked about it and said, yeah, we need more public green spaces. They were angry. When you're angry, you create a clash with the people in power, and the conversation will not flow. So this is what we adopted from the beginning. We said, okay, we have to understand what the municipality is doing, and at the same time we have to negotiate. So this helped us a lot in order to be accepted, in order for our ideas to come across. And so now, actually, we have come to this place, to this time where we are in an open conversation with the municipality about this subject. So they are very welcoming, they're very open, and isso nos ajudou bastante. Obrigado, queria agradecer as duas. Acho que tivemos aqui uma aula aqui de dedicação, de garra e de um bom trabalho. Acho que, como eu disse, a gente vai dar um jeito de juntar as duas num trabalho único aqui. E queria, então, convidar o palco Tomás Alvim, tá, para fazer aqui o fechamento e convidar a apresentação do trabalho. Obrigado, Laura. Obrigado, Dima. Thank you.